Mind Building, compartilhando conhecimento de qualidade para o seu corpo e sua mente. Se inscreva no canal dos melhores conteúdos fitness do Brasil e do mundo. Existem exercícios que podem aumentar a sua dilatação abdominal ou a sua circunferência de cintura? O que existe é a falta de força muscular na região central, no core, né, que a gente costuma chamar, que faz com que você tenha uma dilatação do seu abdômen, né? Mas exercícios que aumentem o abdômen, não, isso não é verdade. Se você for um abuser, por exemplo, num agachamento, por exemplo. Não, Renato, isso não. O que existe, se você for um abuser no agachamento, mas você não usar esteroide, por exemplo, dificilmente você vai ter uma... Eu digo isso, sabe por quê? Eu tenho a sensação de que as atletas e os atletas de CrossFit, eles não têm a mesma linha de cintura. É muito comum você ver uma atleta de CrossFit, o padrão do físico de uma atleta de CrossFit. Verdade. E eu não estou agindo com preconceito, eu estou dizendo a anatomia. Você pode pegar um atleta que você curte. Sim. A atleta de CrossFit, ela tem a cintura mais larga, abdômen bem definido e denso, coxas grossas, bundinha mais batida. Ou até mesmo o lutador tem essa característica. Bundinha mais batida. Mas vamos falar de quem faz força. Atletas estreito. De força. E quadril estreito. Uma atleta de musculação, uma wellness, cintura fina, bunda maior, coxa arredondada, um músculo mais arredondado e um abdômen não tão denso quanto ela, mas uma cintura muito fina. Mas aí porque praticam outros exercícios. LPF, elas preferem máquinas do que agachamento livre. Não é só isso, Renato. E a única coisa que eu consigo... E os homens também. Os homens são cintura mais larga, abdômen bem definido, coxas proporcionais e uma cintura, uma desproporção muito pequena entre dorsais e linha de cintura. E aí eu entendo. Quais são os exercícios do CrossFit? Exercícios de base, terra, agachamento. Só que a abordagem do CrossFit é uma abordagem para realização de trabalho, não para construção de uma harmonia física. E isso leva a toda a diferença. Outra coisa que o CrossFit faz, você tem muito exercício que você se pendura, barra, argola. E quando você faz isso, você trabalha muito estabilizadores da escápula. E os estabilizadores da escápula, incluindo o serrátil, eles têm uma implantação baixa no tronco, fazendo você aumentar a sua linha de cintura por desenvolvimento muscular. Por outro lado, os exercícios de levantamento, o que você quer que o atleta faça é levante aquele peso. Só que se ele não tem consciência corporal, por exemplo, para jogar para força para o quadril, o que ele faz? Ele joga para o quadríceps. E o quadríceps, ele também faz extensão do quadril de uma forma secundária. Logo, se você começa a ter um quadríceps muito forte, ele começa a superar o efeito do glúteo na extensão do quadril, você começa a desligar o glúteo. O que vira a sua extensão do quadril? Fica um efeito do quadríceps tracionar. Então, tudo existe de uma forma que... legal, obrigado, Maurício. Existe uma situação onde o fato de você, no CrossFit, você não ter uma abordagem para criar um equilíbrio nem funcional, nem anatômico entre os músculos, né? Você tem a obrigação de fazer aquele movimento. Tem muito atleta que vai fazer o quê? Ele vai fazer da forma que ele mais é otimizado. Então ele vai gerar essas discrepâncias. O problema é que a gente, no ponto de vista de exercícios de empurrar, né, a gente vai sempre preferir, por exemplo, um quadríceps do que um glúteo para empurrar para cima. A wellness não, ela vai fazer um movimento distribuindo essas cargas, repartindo isso entre glúteo e quadríceps. Até porque o atleta de CrossFit, quando ele está realizando o esporte dele, ele não está muito focado em construção de físico. Não, ele está preocupado em performar. Exatamente. Não é uma preocupação dele, aliás, não é nem um esporte competitivo. Tão apurada, né, Renato? Sim. Então, aí o que a gente tem é a musculatura do core, né? Você tem, ou alguns deles, né? Você tem o oblíquo interno, o oblíquo externo, você tem o transverso do abdômen, você tem o reto abdominal, né? Você tem ali, dá para ver o serrátil anterior, né? Então, toda essa musculatura, né, ela começa a ficar mais preparada, ela também hipertrofia, né? Só que, veja, quando você olha uma alteração no que é a harmonia de um físico, você está vendo algumas coisas que desenvolvem mais do que outras que não desenvolvem. Então, às vezes, não é só o fato de você desenvolver alguns músculos a mais, é você não desenvolver outros músculos também, né?
A gente tem a cara do esporte que a gente pratica. A questão é que o fisiculturismo ele é um esporte onde o importante é você criar uma informação visual rica e proporcional.